E aqui nós estamos falando praticamente de você tomar as suas decisões de fato 100% consciente, ao invés de você achar que está tomando elas consciente, quando na verdade 96,4% das suas ações são tomadas por esse impulso da sua mente inconsciente que você nem sabia que existia até esse momento. Então, mais uma vez, parabéns para você que tomou essa decisão de participar desse aquecimento do nosso programa Respostas Mentais, que é um programa de 4 semanas, onde durante esses 30 dias nós teremos um encontro por semana e eu vou ajudar esse grupo seleto de pessoas a entenderem como a mente delas foi formada e funciona. E não somente como foi formada, né, mas também como que essa formação, que é o jeito único e exclusivo de funcionar, faz ela tomar decisões ruins nos dias de hoje e como fazer para você tomar decisões assertivas a partir do momento que você entende o jeito exato que a sua mente funciona. Bom, então vamos lá. O que é importante que vocês entendam, né? Eu vou dividir aqui em alguns grupos para vocês entenderem. Algumas pessoas têm desafios, problemas e elas conseguem resolver, só que elas falam assim, Cíntia, foi muito desgastante, deu muito trabalho, sugou a minha energia e eu precisava o tempo todo ser forte. É ruim, é um processo ruim. E por quê? Porque eles resolveram esses problemas, esses desafios do jeito errado. Entenda o que eu vou te falar. É muito mais fácil você resolver os seus conflitos, os seus problemas, do que você criar eles. O processo de resolução de um problema, ele é simples, porque você resolve respeitando o jeito único de funcionar da sua mente. Agora, resolver problemas para a maioria das pessoas se torna algo realmente extremamente difícil porque elas não sabem como a mente delas funciona e tentam resolver seguindo o mesmo padrão de comportamento totalmente no automático. Só que essas pessoas esquecem de um único detalhe: cada mente humana tem um jeito único e exclusivo de funcionar. Por outro lado, quando você conhece o jeito exato que a sua mente funciona, você para de pensar, sentir e agir de forma automática e faz aquilo que vai te trazer decisões mais assertivas. Você age de acordo com o seu jeito de funcionar, ou seja, do jeito de funcionar da sua mente. Se você agir respeitando o exato modo que a sua mente funciona e não mais nesse comportamento padrão, você vai ser capaz de sair desse ciclo do quase e tomar as melhores decisões para qualquer área da sua vida. E entenda que as melhores decisões, tá? Como aquelas que são mais fáceis de gerar resultados para você no curto prazo e que não te desgastam emocionalmente. Ao invés de você ficar tentando um monte de coisa que os outros fizeram só porque para eles deu certo e se frustrando porque não vai dar certo para você, quando você entende o jeito que a sua mente funciona, você sabe exatamente o que você precisa fazer. E o mais importante, o que não tem que fazer porque não vai te dar resultado. Bom, eu vou te dar todos esses bastidores, né, nessa aula. E mais uma vez, parabéns pela sua decisão de participar desse encontro de aquecimento, desse primeiro encontro da mentoria Respostas Mentais, porque você já vai estar na frente de muita gente para poder conseguir resolver os seus problemas e conflitos. Essa é uma oportunidade para você aproveitar ainda nesse momento, para você encontrar as respostas que você precisa para resolver qualquer conflito que você esteja enfrentando. Gostaria de começar te fazendo uma simples pergunta e eu quero que você reflita sobre essa pergunta e depois responda no chat a primeira resposta que vier na sua mente, tá bom? E a pergunta é a seguinte: você quer fazer parte do grupo das pessoas que fazem parte do ciclo do fracasso ou você quer fazer parte do grupo das pessoas que estão transformando a sua mente para poder viver numa vida plena? Eu já vou explicar o que é o ciclo do fracasso. Talvez, quando a gente fala sobre o ciclo do fracasso, talvez, assim como eu, né, você já tenha passado uma boa parte da sua vida quase dando certo. Quase deu certo financeiramente, quase deu certo na carreira, quase deu certo no amor,
quase deu certo nos negócios, você quase conseguiu pagar as suas contas e não se endividar, você quase conseguiu realizar os seus sonhos. E a verdade é que parece que chega num momento da nossa vida, parece que alguém coloca uma placa muito grande nas nossas costas e fala assim: olha só, você tem que dar certo, hein? E é como se a gente carregasse essa placa e pensasse assim: putz, realmente, já era para eu ter dado certo, né? Só que, dependendo da sua idade, além do tempo parecer que passa mais rápido para você, parece que essa placa ela fica cada vez maior, ela fica cada vez pesada, cada vez mais difícil de carregar, e aí você vai lá e tenta de novo. E aí você tenta de novo e você quase dá certo de novo, e o ciclo recomeça, recomeça, recomeça. Infelizmente, é assim que acontece. É triste e talvez isso esteja acontecendo com você agora. Talvez você tenha tentado algum negócio e ele não deu certo. Talvez você tenha tentado uma dieta e ela não deu certo. Talvez você tenha tentado uma, duas, três, quatro relações e ela não deu certo. Talvez você tenha tentado quitar as suas dívidas e não deu certo. Pior, talvez você tenha tentado alcançar os seus sonhos e não deu certo. E quando a gente chega nesse nível de fracasso, entre aspas, nesse nível de frustração, a gente chega num ponto que eu chamo que é a fase da dúvida, que é quando você começa a duvidar de tudo, você começa a duvidar de todos, você começa a duvidar dos seus sonhos, do sucesso, do amor e principalmente você não acredita que você seja capaz de criar e de ter essa vida que você sempre sonhou. E por que isso acontece? Porque no decorrer da nossa caminhada, no decorrer da nossa jornada, quando a gente entra nesse ciclo aonde as coisas quase dão certo, a gente chega muito perto e volta. Ou às vezes você até conquista e daqui a pouco você perde. Quando a gente passa por isso uma, duas, três, quatro, cinco, 10, 15, 20 vezes, para sua mente fica realmente mais difícil acreditar que você é capaz de mudar aquilo, porque ela aprende, a mente consciente e subconsciente, ela vai aprender por um processo de repetição. A primeira coisa que nos acontece quando algo sai fora dos nossos planos, sai fora do previsto, o que acontece de primeira? A primeira coisa que nos acontece é aquilo nos abater e nos abalar emocionalmente. A partir do momento que você permite que isso te abale, pronto, você já abriu brecha, você já deu consentimento para as outras merdas acontecerem. Não tem nem outro termo. É esse mesmo que é isso que tem que falar. Por quê? Aquilo que eu vejo, eu acredito, e o que eu acredito, eu replico. Eu vou até colocar isso aqui para quem é aluno aí do Power Mind, do treinamento Power Mind, que a gente trata justamente sobre crenças do subconsciente, sabe muito bem do que é isso aqui que eu tô falando, de como é que funciona esse ciclo aí. Ah, Cíntia, quer dizer então que você não tem isso? Claro que eu tenho, todos nós temos. Não é porque eu trabalho com isso que eu sou blindada, né? A única diferença é que no momento em que as coisas acontecem comigo, eu sei exatamente quem eu sou, eu sei exatamente como que eu funciono, eu sei exatamente quando uma situação ruim aconteceu, qual foi o meu traço de caráter que aquela situação colocou na dor, e quando eu sei qual é o traço de caráter e sei qual é a dor daquele traço, automaticamente eu sei qual é o recurso que vem com este traço. E ao saber disso, eu sei quais são as ações que eu preciso tomar para tirar esse meu traço de caráter da dor e colocar o meu traço de caráter no recurso. É assim que a gente não se deixa vencer pelos abalos emocionais dos desafios que nos acontecem. Vocês acham que eu nunca quebrei financeiramente? Eu vou contar um pouco da minha história porque muitas pessoas
entrou muitas mulheres aí no curso, né? No Power Mind, no SOS Feridas Emocionais. A gente teve um boom aí de pessoas entrando nas 2 últimas semanas. Então, eu acho que vale a pena compartilhar um pouco dessa história, né? Eu tenho 39 anos e a minha vida inteira, até os meus 38 anos, eu trabalhei com meu pai. Meu pai abriu uma empresa quando eu tinha 12 anos. Somos eu e meu irmão. Eu sou 6 anos mais velha do que o meu irmão. E quando eu tinha 12 anos, o meu pai abriu uma empresa. E eu já trabalhava com ele desde os 12 anos. Digitava as coisas, ele deixava escrito, saía para trabalhar e eu já ia digitando as coisas para ele. Na época não tinha nem o Windows, gente. Eu sou da época que ainda não existia o Windows, era o MS-DOS. A empresa foi crescendo, meu pai se separou da minha mãe, desfez a sociedade, mas ele continuou tocando a empresa foi crescendo, saiu de uma funcionária que nem legítima era porque eu não tinha nem idade para CLT, para chegar hoje aí aos 26 anos de empresa com 80 funcionários. É uma empresa totalmente consolidada no mercado, é uma empresa que é praticamente pioneira na área de atuação. E ao longo de toda essa minha jornada, o que meu pai sempre depositou de esperanças em mim era o seguinte: um dia eu vou sair da minha cadeira e vou deixar para você assumir e você tocar a empresa. E eu falava que sim, que eu quero, que eu vou fazer isso, né? E era o que eu achava, porque até então eu não sabia quem eu era. Eu achava que era isso que eu queria fazer. E aí o tempo foi passando, eu tive os meus filhos. E assim, tá? Meu pai, ele sempre foi uma pessoa, eu vou dizer que uma pessoa muito justa, mas uma pessoa também muito inflexível com algumas questões. Então, só para vocês terem uma ideia, eu fui mandada embora pelo meu pai 4 vezes, né? Numa dessas vezes que ele me mandou embora, os meus filhos eram pequenos e eu fiquei 1 ano desempregada, sem realmente ter, uma época sem ter o que comer dentro de casa. Era arroz e feijão muito escasso. Eu tive que voltar a morar com a minha mãe, que também não se desenvolveu financeiramente depois que se separou do meu pai, não tinha estudo para isso. E eu tive que morar com a minha mãe, com meu irmão e as 2 crianças pequenas, e eu e minha mãe, nós nos revezávamos. Se hoje era o meu dia de almoçar, ela não almoçava para poder sobrar comida, para ter comida para minha filha, para o meu filho e para o meu irmão. E assim a gente foi levando a vida, até que passou um dado momento, meu pai voltou a falar comigo, me chamou de volta para a empresa e essa foi a última vez que ele tinha me mandado embora, né? Foi a 4ª vez. Então assim, a minha experiência profissional, ela sempre foi dentro da empresa do meu pai. Eu não aprendi outra realidade. Eu até tentei trabalhar no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, mas fiquei só 1 mês lá e fui dispensada. E só isso também. Foi a única coisa que eu tentei fazer, né? Então, a minha realidade profissional sempre foi muito essa. Chegou um dado momento em que o meu pai falou: olha, vou começar a te preparar para você assumir aí a empresa. E, obviamente, eu precisei passar por treinamentos de liderança, faculdade de gestão empresarial e todas essas coisas. E num desses treinamentos, eu acabei conhecendo uma pessoa da área de desenvolvimento humano, psicanalista, e conversando com ele sobre isso, a mente humana, sobre algumas questões que eu precisava mudar na minha forma de pensar e principalmente em me conhecer, eu simplesmente me apaixonei pelo processo. E me apaixonei pelo processo e mais do que nunca eu me apaixonei e eu falei assim: nossa, eu descobri o que eu quero fazer na minha vida. E isso eu tinha já 30 anos. E nessa descoberta, eu me vi numa situação onde eu precisava agora chegar pro meu pai e falar para ele assim: olha, sabe toda aquela promessa que eu te fiz a minha vida inteira, que eu tocaria a empresa, e agora nós já tínhamos uma empresa com 50 funcionários. Nós já tínhamos uma empresa que tinha a empresa é no setor de meio ambiente, então os nossos clientes são Petrobras, fábricas de remédio, enfim, são clientes grandes, CSN do Brasil. E eu precisei chegar para o meu pai, ter a coragem de chegar para ele e dizer: olha, eu não vou mais cumprir a minha palavra com você. Esse sonho aqui da sua empresa é seu. Eu agora descobri quem eu sou de verdade e o que eu quero fazer. E nesse momento, primeiro que foi muito difícil, emocionalmente falando, foi muito difícil. Para quem é filha,
sabe do que eu tô falando, porque essa relação da filha com o pai, ela é explicada, inclusive, dentro da nossa mente. Então, existe toda uma questão de você não desapontar esse pai, não decepcionar esse pai, porque cada vez que você faz isso, inconscientemente, você acha que você vai ser rejeitada, você acha que ele vai te amar menos. Tem toda uma questão, uma carga emocional por trás, e o mesmo acontece com os homens em relação às suas mães. É isso que acontece. E sabendo disso, mesmo sabendo de todas essas questões, não tornava mais fácil emocionalmente a minha decisão de realmente chegar e falar assim, olha, eu vou sair daqui. Então, eu procrastinei essa decisão. Eu joguei essa decisão muito pra frente. Cada ano que passava, eu falava, não, esse ano agora eu vou realmente sair e eu vou viver do meu negócio. E não acontecia. Eu comecei a viver paralelamente à empresa, eu já era gerente geral da empresa, ou seja, abaixo do meu pai, já era eu quem mandava em tudo. E mesmo assim, muitas das vezes meu pai não ia durante alguns dias da semana, ou meu pai viajava e eu já tocava a empresa sozinha sem ele. Então a responsabilidade e a carga era muito grande. Então isso consumia os meus finais de semana, isso consumia as minhas noites. Eu chegava do trabalho 8h30, 9 horas da noite, jantava e já abria o computador de novo para resolver problemas da empresa. Então eu já estava num ponto que eu não tinha mais tempo nem para desenvolver o meu negócio. Chegou no momento em que eu fiz uma viagem para o Vale do Silício para poder fazer uma especialização dentro da área da neurociência e para conhecer também um pouco sobre startups, modelos de negócios, ou seja, como que eu poderia criar o meu negócio a partir de um modelo enxuto que eu pudesse trabalhar poucas horas por dia e validar o negócio ou não, justamente para eu poder sair da empresa do meu pai. Nessa viagem, eu já voltei de lá realmente mais do que decidida e fui ter a tal conversa com meu pai dizendo, olha, agora eu vou realmente sair. Foi uma conversa extremamente difícil, o meu pai já é uma pessoa difícil, a conversa foi mais difícil ainda e a palavra dele final foi assim, olha, você tá sendo mulher o suficiente para entrar aqui nessa porta, na minha sala e dizer que você tá saindo da empresa e tá tudo bem, do lado de cá eu desejo toda a sorte do mundo pra você, desejo toda a felicidade do mundo pra você. Mas eu só te digo uma coisa, lá fora você não vai ser ninguém. E você vai voltar pra cá, porque tudo que você é hoje, quem você é hoje, foi construído aqui dentro. Mas eu te desejo boa sorte. E foi assim que eu saí de lá, da empresa. Claro e óbvio que a nossa relação ficou abalada por um bom tempo, mas eu sabia já quem eu era. Eu já sabia quem eu era. Eu só não sabia ainda como eu funcionava. E foi aí que a merda aconteceu. Por quê? Quando eu saí de lá da empresa do meu pai, eu abri meu próprio negócio. Em 2016, rapidamente eu fui apresentada ao mundo do marketing digital, então aquilo aonde eu tinha um consultório físico na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, eu tinha agenda lotada para poder atender, só que a agenda lotada, ela me deixava presa a um número X de pacientes ou de clientes por mês. E isso não é escalável. Para eu chegar no nível financeiro, ou pelo menos na metade do nível financeiro daquilo que eu recebia enquanto eu era sócia do meu pai, porque eu acabei chegando à sociedade, eu precisava arrumar um jeito de escalar o meu negócio. Senão eu ia me manter num nível financeiro muito abaixo e não era o que eu queria. Então, eu fui rapidamente apresentada para o conceito do marketing digital, me encantei por isso, entrei para 2 dos melhores masterminds do marketing digital no Brasil e daí começou a surgir os cursos, surgir as imersões, surgir várias coisas. À época eu só trabalhava realmente com o público feminino e o meu negócio ele simplesmente explodiu. Em 6 meses nós batemos aí o primeiro 1 milhão de faturamento. Com lançamentos, a gente só trabalhava com lançamentos e lançamentos de cursos diferentes. Chegamos a ter um evento com 2.500 mulheres participando. E aí o que aconteceu? Foi nesse momento que eu percebi que eu apenas sabia quem eu era, mas eu ainda não sabia como eu funcionava. E por quê? Nessa fase aqui, eu tinha domínio da minha mente consciente e eu tinha domínio da minha mente subconsciente. E é óbvio que eu sou psicanalista, eu tenho especialização em neurociência, eu tenho especialização em psicoterapia, eu tenho especialização em hipnose, em PNL, eu tenho diversas especializações e é claro que eu conhecia desde essa época as 3 camadas da mente. Mas o que eu ainda não conhecia, o que ainda não me tinha de conhecimento técnico, era justamente o quanto que o meu inconsciente
comandava 96,4% de todas as ações da minha vida sem que eu soubesse. E o quanto que isso impactava todas as minhas ações. O que começou a acontecer? Chegar nesse resultado não foi difícil. 6 meses de trabalho e eu faturar 1 milhão tinha sido muito mais do que eu tinha faturado, sei lá, em 5 anos de trabalho com meu pai. Não foi difícil chegar lá. Eu tive as pessoas certas, eu tive as orientações corretas, eu me envolvi num grupo de pessoas que tinham um mindset extremamente empreendedor, elevado, eu estava no meio certo. E o ambiente em que eu vivia era um ambiente propício para eu me desenvolver, para chegar nesses resultados. E eu nunca tive medo de trabalhar, caía mesmo de trabalhar. Então eu sabia o caminho das pedras, mas ninguém nunca me contou que para você, uma vez que você chegar lá, você tem que saber se manter. E para você saber se manter, esse carinha aqui precisa estar muito bem alinhado. Você precisa saber muito bem como que ele funciona, porque sabe o que começou a acontecer aqui? A primeira coisa que aconteceu aqui, pai. O meu pai, quando soube desses resultados, a primeira coisa que passou na cabeça dele, e não por uma questão de ser um cara, vou até xingar aqui, filha da puta, sabe? Nada disso. Foi o que ele aprendeu. A primeira coisa que passou na cabeça dele foi o seguinte: minha filha tá fazendo coisa errada. Porque o que ele aprendeu ao longo da vida dele toda, ao longo da infância dele, meu avô é semi-analfabeto, sergipano, meu avô foi pedreiro a vida toda, meu pai foi ajudante de pedreiro, e meu pai, para chegar onde ele chegou hoje, ele literalmente se matou de trabalhar e ele literalmente perdeu a família dele, porque o casamento dele com a minha mãe se desfez por conta da empresa. Esse é o conceito que ele tem de sucesso. Para alguém chegar lá, precisa passar por todas essas coisas. Eu não havia perdido nada, já não tinha um relacionamento, então não tinha nem um relacionamento, um casamento para perder. Mas eu não tinha me matado de trabalhar como ele e tinha faturado 1 milhão em 6 meses. Então a primeira coisa que veio na cabeça dele foi o seguinte: você tá fazendo coisa errada e eu sabia que você não tinha capacidade de conseguir isso da maneira honesta. Essa foi a primeira coisa que aconteceu. A segunda coisa que aconteceu foi a minha mãe e o meu irmão começou a ficar, e esse é o termo mesmo, com inveja daquilo ali. E aí eu viajava muito para fora, eu conheci São Francisco, né, na Califórnia, e eu me encantei por São Francisco e eu ia para São Francisco 2 vezes por ano, só para poder ficar lá e comprar. Ia na Apple e voltava com um monte de coisa. E ia na Macy's e voltava com um monte de bolsa de marca. Eu não ligo pra marca, mas pra bolsa eu ligo. E meu irmão falava assim: nossa, mas você tá desperdiçando dinheiro com coisa fútil? Pra que isso? Troquei de casa, fui pra uma casa só eu e minha filha, que meu filho mora com o pai. Só eu e minha filha, uma casa de 5 quartos. E meu irmão falava assim: pra que você quer uma casa de 5 quartos se é só você e a Lohana? Eu tinha 3 carros, mas 2 rodavam na Uber pra mim, então era pra fazer renda pra mim, né? E o meu carro pessoal mesmo era uma SUV, e meu irmão falava: pra que você quer uma SUV se você nem tamanho tem, você tem 1,5 m? Então isso começou a me abalar. A minha mãe então começou a falar que eu me desvirtuei, que depois que eu fui para esse universo, que eu parei de andar com as pessoas que eram da minha infância. Eu falei: claro, as pessoas que eram da minha infância, você olha para as pessoas da minha infância, tá todo mundo vivendo a sua vidinha, a vidinha medíocre, a vida medíocre no sentido de uma vida mediana, mais do mesmo. Se eu quis sair disso e por eu querer sair disso, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa escrota. Pronto, isso aqui, a junção disso aqui, sem nem eu perceber, foi o suficiente para eu tomar decisões, para o meu inconsciente tomar decisões de merda, decisões ruins, ao ponto de eu quebrar o meu negócio e ficar devendo 500 mil reais. Isso aqui, gente, foi em 2018. Final de 2018, comecinho de 2019, não tem muito tempo não. Cíntia, mas por que isso aconteceu? Porque vamos lá, tudo o que eu tô falando aqui é do inconsciente. O meu inconsciente começou a pensar no seguinte: com tudo isso que eu ganhei, o que eu ganhei? Eu ganhei dinheiro e eu ganhei liberdade financeira, tá? Liberdade, eu vou botar dinheiro, mas é liberdade financeira, foi o que eu ganhei. Mas quando eu ganhei liberdade financeira, no meu inconsciente eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu irmão. Não vou nem botar os amigos, porque realmente não faz muita diferença pra mim. Mas esse cara aqui, ó, eu deitava no travesseiro e eu chorava de ficar com dor de cabeça, de saber que eu tinha decepcionado meu pai, de saber que
eu tinha afastado meu pai de mim, de saber que meu pai não tinha orgulho de mim. E aí, inconscientemente, eu dei um jeito de tomar as piores decisões estratégicas do meu negócio para fazer 3 lançamentos consecutivos e ter prejuízo nos 3 lançamentos consecutivos. E nesta época eu tinha equipe, eu tinha 29 pessoas CLT trabalhando comigo e a minha maior dívida era justamente o quê? Rescisão contratual com toda essa galera. Porque aí também era o seguinte, né? Todo mundo acreditou no meu sonho, todo mundo comprou o meu sonho comigo e eu poderia ficar devendo qualquer pessoa, qualquer gente. Em banco, cartão de crédito, o que fosse. Mas essas pessoas que acreditaram no meu sonho, eu não ia deixar eles passarem fome ou necessidade só porque eu fui incompetente o suficiente de deixar o meu inconsciente me sabotar para eu quebrar o meu negócio e eles se fuderem com isso, porque ninguém tinha responsabilidade nenhuma sobre isso. Então a minha maior dívida era quitar a folha de pagamento, a rescisão contratual de todo mundo, com FGTS, com tudo que todo mundo tinha direito de uma CLT. Eu tive que fazer o quê? A única coisa que eu sei fazer a vida inteira, né? Que o meu inconsciente me forjou a fazer. Agora eu vou ter que engolir o meu orgulho e voltar a falar com meu pai. Mas pelo menos agora, quando eu voltar a falar com meu pai, ele vai saber que eu tô fazendo a coisa certa. Voltar para a empresa dele é a coisa certa a se fazer. No final de 2019, eu voltei para a empresa do papai. E ele falou: eu sabia que isso ia acontecer. Tudo bem, te aceito aqui de volta. Não como sócia, você vai ter que começar como todo mundo. E eu comecei de novo, como funcionária, num cargo bem baixo. Aí, em 2 meses, as pessoas do setor em que eu trabalhava já estavam me pedindo opinião, ajuda para fazer as coisas, e meu pai falou assim: tudo bem, acho que você merece agora ser gerente. Aí eu virei gerente e continuei pagando as minhas dívidas dos 500 mil reais, até que eu falei: cara, eu preciso olhar para isso aqui, eu não posso ignorar esse fato, eu preciso entender o que aconteceu aqui. Ainda me falta alguma coisa para eu poder saber que merda que eu fiz ao ponto de eu sair da vida que eu queria e perder. Olha o quase aqui, olha o quase. Eu consegui tudo isso aqui. Como é que eu fui tão eficaz em ser tão ruim ao ponto de perder isso tudo? E aí eu fui lá. Ok, tô de volta agora na empresa dele, mas mesmo assim eu vou ter que arrumar um jeito de conseguir estudar. E fui em busca de mais conhecimento, e eu vou te falar que é difícil você conseguir coisa de qualidade no Brasil. Infelizmente, para a área do desenvolvimento humano, você precisa realmente investir um pouco mais para poder aprender com a galera lá de fora, porque aqui é um conhecimento muito limitado ainda, muito escasso. Você pergunta para as pessoas, elas não sabem sobre isso aqui. E isso aqui deveria ser ensinado nas escolas. Isso aqui deveria ser ensinado para as crianças desde pequeno, porque você não teria adultos frustrados, você não teria pessoas que quase dão certo. O Brasil ia sair dessa coisa desse mindset de pensamento de pobreza, de escassez, e acabar com tudo isso. Mas fui em busca de conhecimento e entendi exatamente o que tinha acontecido comigo. Eu simplesmente não sabia como a minha mente funcionava. Eu não sabia quais eram as camadas mais profundas que me faziam inconscientemente tomar determinadas decisões por conta de questões relacionadas ao meu pai lá na infância. Numa infância que eu sequer me lembrava. Fatos que eu sequer sabia que existiram. Eu precisei entender isso aqui para falar assim, ok. E aí, depois que eu entendi, obviamente existe um planejamento, existiu toda uma preparação para eu, enfim, sair de novo da empresa do meu pai. Saí final de 2021, dezembro de 2021, saí inclusive do Rio de Janeiro, tô morando em São Paulo, vim morar com meu marido em São Paulo, decidimos morar juntos. Comecei meu negócio do zero, comecei de novo e as coisas estão agora consolidadas. E qual é o trajeto que existe? Cíntia, o que de fato você fez para isso? Existe um trajeto. Então, a primeira coisa que você precisa saber e entender é quais são as crenças que te bloqueiam e como que a mente humana foi formada. O segundo passo, quando você entende sobre as crenças, é você se entender. E quando eu falo se entender, é justamente isso aqui, ó, conhecer os seus traços de caráter, saber quais são as dores dos seus traços, quais são os seus recursos, que é aqui. Quem é você e como você funciona? Quem é você? Você saberia responder essa pergunta? Você se lembra da última vez que você se olhou aí no espelho
Quem foi que você viu? O que é que você viu? Por que você por acaso não consegue transformar todas as ideias que você tem em algo que realmente te dê grana, como as outras pessoas fazem? Por que você se sente mal quando as pessoas falam o que falam pra você, assim como meu pai falou pra mim diversas coisas e fez com que eu me sentisse mal? Por que você trava na hora de agir? Por que eu travei quando eu quebrei e fiquei devendo 500 mil reais? Por que você aceitou essa vida que quase deu certo? Por que eu aceitei essa vida de quebrar, dever 500 mil reais e voltar pra cá? Tudo isso porque eu não sabia realmente como que eu funcionava. É praticamente impossível você ter uma vida financeira próspera, construir uma família feliz, um relacionamento saudável, se realizar profissionalmente sem saber quem você é de verdade. Não tem como. Não tem como, sabe por quê? Porque quando você descobre quem você é de verdade, você consegue saber isto aqui, consegue acessar esse inconsciente e esses 96,4% das ações que você toma passa a não ser mais inconsciente. Você passa a ter o controle desses 96,4% das ações. Então, quando você se conhece de verdade, você descobre quais são as suas dores existenciais, quais são os seus traços de caráter, mas quais são também os seus recursos. E aí você passa a agir, tomar todas as suas decisões agindo no seu recurso. E aí nós partimos para o terceiro passo, para a terceira etapa, que é: como é que eu tiro esses traços da dor e boto esses traços no recurso? Você tira os seus traços, o seu modo de funcionar da dor e bota o seu modo de funcionar no recurso. E todas essas etapas eu ensino justamente no Respostas Mentais. Mas o que é, o Respostas Mentais? É um programa avançado para homens e mulheres que querem entender o funcionamento da própria mente para tomarem decisões mais assertivas em qualquer área da sua vida. Nós iremos trabalhar basicamente com 4 pilares nessa mentoria, tá? Ela tem uma duração de 30 dias e 4 encontros online, onde a gente vai trabalhar o pilar de traços de caráter, barreira emocional, codependência emocional e manual da mente. Você também já tem materiais em vídeo complementares dentro da área de membros. Na primeira parte do programa eu vou te ajudar a entender como que a sua mente foi formada e nessa fase nós iremos identificar como que as dores e os recursos que a sua mente carrega impactam nas suas decisões, mesmo que você não perceba. Geralmente as pessoas tomam as suas decisões erradas porque estão funcionando na dor da sua mente, mas por não saber disso e nem saber que dores são essas, acabam agindo errado e se frustrando. Você não quer agir na dor da sua mente. Só que são essas dores que, se compreendidas e usadas aí do jeito certo, em algum tempo, te ajudará a identificar uma decisão errada que você tomou. E eu vou te mostrar exatamente como que eu aplico isso nas minhas decisões diárias e vou te ajudar a definir a estratégia certa para você tomar as suas decisões. Já aqui na segunda parte do programa, eu vou te ajudar a identificar o que eu chamo de barreira emocional. Existem alguns aspectos da sua infância que você nem se lembra, porque ocorreram lá nos seus 0 até 5 anos de idade, que influenciam e impactam diretamente os resultados que você tem na sua vida adulta hoje. Eu vou te ajudar a descobrir esses aspectos e como que eles estão te prejudicando. Mas atenção, se você ignorar essa parte, a taxa de sucesso com esse programa pode cair drasticamente e você vai ter alguns sérios problemas. Na terceira parte do programa eu vou te falar sobre o conceito de codependência emocional. Cada pessoa, tem uma visão do que é essa codependência emocional. No meu caso, eu mesma achava que codependência emocional era ser dependente do outro, só que não é. Eu descobri que fazer as coisas para não ser rejeitado pelo outro, você se anular, também é uma forma de codependência emocional. E aí, depois que eu descobri isso, eu mudei quase que totalmente as minhas escolhas. E a quarta parte é o momento de fazer o manual personalizado de funcionamento da sua mente para poder identificar o jeito certo de funcionar da sua mente. É aqui que você vai saber qual é a forma que você precisa tomar as decisões na sua vida para levar a sua vida para um próximo nível. Em outras palavras, você vai conseguir tomar as melhores decisões para a sua vida, você vai saber exatamente quando você está funcionando na dor ou no recurso da sua mente, e isso vai te trazer resultados muito mais rápidos e muito mais saudáveis emocionalmente. E por quê?
porque você vai estar respeitando o jeito de funcionar da sua mente. É simples assim. E para você fazer parte da próxima turma do Respostas Mentais, o valor é de 12 prestações de R$ 99,50 ou R$ 995 à vista no pagamento único. Aqui embaixo dessa nossa aula experimental, você tem o link para fazer a sua inscrição e tem um link também para você entrar em contato lá com a equipe pelo WhatsApp, caso você queira ainda esclarecer alguma dúvida, tá bom? É isso, eu vejo você lá dentro do Respostas Mentais na nossa primeira aula dos 4 encontros que a gente vai ter. Um grande abraço e tchau, tchau!